Salve, salve, cartoleiro, cartoleira deste imenso território chamado Brasil. Começamos agora mais uma transmissão aqui do nosso canal Footplay 10, relativo à rodada número 28, com aqui a escalação do nosso time principal e também do nosso time alternativo a competir, a mitar nessa rodada e fazer um bom desempenho junto com você que nos prestigia, que nos dá essa calorosa presença, esta imensa audiência. Portanto, venha conosco, venha participar e transmitir a sua companhia. Vamos então aqui ao nosso time. Temos aqui o time alternativo do canal, a produzir aí time com 107,46 cartoletas. E temos o time aí também do canal com 147,92 cartoletas à disposição. E começamos agora nosso time aqui, primeiro pela relação de goleiros para essa rodada. Seremos bem sucintos, bem relativos. Principal goleiro para essa rodada, com certeza, Tadeu, nos mais sólidos do campeonato, com 32 defesas no campeonato, 7 SGs, uma defesa de pênalti, tá? Os principais goleiros no campeonato, com a média, atuando fora de casa pela equipe do Goiás, de 7,88 pontos, e para a valorização nessa rodada, de 12,20, além de que o Coritiba cede em média para goleiros 3,48 pontos. Portanto, um goleiro interessante sim para essa rodada, a conseguir o SG no duelo aí Goiás e Coritiba e Goiás nessa rodada. Um goleiro aí com tudo, mais uma vez, para mitar e fazer alegria no campeonato. Outras opções interessantes de goleiros para essa rodada, já fechando aqui o nosso ciclo aqui nesta escalação aqui pré-rodada 28, início da rodada 28, iremos aqui com Thiago Volpi, excelente goleiro também para essa rodada. Thiago Volpi até aqui em 22 jogos no campeonato, goleiro com 20 defesas realizadas, com uma média nos últimos 10 jogos de 3,90 pontos e precisando de menos 0,70 para a valorização no campeonato. Opção interessantíssima sim para essa rodada. Nossa segunda opção, tá? Thiago Volpi tem uma média fora de casa atuando pela equipe do São Paulo e 2,05 pontos. Outras opções aí correndo também por fora. Cito Vanderlei, goleiro para ser exigido sim nessa rodada, e muito embora o Bahia não venha muito bem no campeonato, mas tem um ataque muito produtivo, tá? A exceção aí as laterais, a defesa principalmente, que deixa a desejar, um meio-campo não tão eficiente, não tão qualificado quanto que se espera, tá? Portanto, muito boas opções sim para essa rodada. Como disse, Tadeu, Thiago Volpi, Vanderlei. Passando aqui uma relação mais detalhada a respeito dos 5 melhores goleiros para essa rodada, na nossa opinião aqui no nosso feeling, temos Tadeu, Thiago Volpi, Jean, Tadeu, Thiago Volpi, Vanderlei, Jean, Cavalieri, podendo também ser uma boa para essa rodada, Fernando Miguel, Wilson, Douglas, Frederich. Esses são aí algumas das opções para goleiros nessa rodada. Possibilidades de valorização para essa rodada, Luan Poli, muito boa opção sim, ao lado de Santos, excelente opção, tá? São alguns dos goleiros aí a valorizar para essa rodada. Portanto, o nosso goleiro para essa rodada, nesse nosso time aqui principal do nosso canal, tá? Terá como representante máximo aí
Vanderlei do Grêmio. Nossos zagueiros, vamos começar aqui pelas opções de zagueiros para essa rodada. E aqui vamos destacar aqui zagueiros, alguns desses, né, com bons índices aí para essa rodada. Temos aí o primeiro deles, Kahneman, possibilidade de valorização nessa rodada sim. Um duelo, embora a perspectiva aponte facilidade, mas um duelo complicado, difícil, como já dissemos aqui. O Bahia tem aspectos interessantes sim no ataque, jogadores aí despontando ou a despontar nessa rodada, de muita grata surpresa. Entre esses aí, Ramírez, o próprio Gilberto, também muito boas opções pela equipe do Bahia, jogando no ataque do tricolor da Boa Terra. Kahneman, do Grêmio, zagueiro com 9 atuações apenas no Grêmio, 26 desarmes, 5 SGs, 11 faltas sofridas no campeonato, 34 passes incompletos, tem uma média em casa de 4,43 pontos, precisando para valorizar menos 2,50, e o Bahia cede em média 3,03 pontos para zagueiros, portanto uma opção interessante sim a valorizar para essa rodada. Como dissemos, o critério do Bahia é de ceder muitos pontos. Defesa, laterais, meio-campistas de times mandantes, porém um time muito erguido no ataque, com certas consciências de um time competitivo no ataque. Outras opções interessantes para a zaga nessa rodada, temos aí Arboleda do São Paulo, boa opção, exímio cabeçador. Sabino, possibilidades de pênalti no jogo Coritiba e Goiás, e aqui destaco os jogos aí com possibilidades de pênalti nessa rodada. Primeiro deles aí, Flamengo e Fluminense, possibilidades de pênalti sim. Apita o jogo Leandro Pedro Ruaden com 10 pênaltis em 12 jogos até aqui marcados no campeonato. Luiz Flávio de Oliveira, juiz aí, responsável pelo jogo RB Bragantino e São Paulo Futebol Clube, que até aqui no campeonato 6 pênaltis marcados em 10 jogos. Ramon Abate, juiz responsável pelo jogo Grêmio Futebol Porto Alegrense e Bahia Sport Clube Bahia, juiz com 3 pênaltis em 7 jogos. E como dissemos, Coritiba e Goiás, árbitro Wagner Nascimento Magalhães, com 3 pênaltis em 9 jogos marcados até aqui. Portanto, nome para cobrar pênaltis pela equipe do Coritiba nessa jogada, um dos principais nomes aí, Sabino, que não vem numa boa fase, valorizado, perdendo pênaltis, um pênalti importante no duelo contra o Botafogo, um jogo de 6 pontos, mas que pode sim retornar à boa fase, retornar os bons rendimentos, junto com a equipe do Bahia, do Coritiba, nesta partida de fundamental interesse, a equipe paranaense. Portanto, Sabino, excelente opção sim para essa rodada. Outras opções de zagueiros para essa rodada, Thiago Heleno, do Clube Atlético Paranaense. Botafogo não vem de uma boa fase, mesmo assim é um time perigoso, conta com um atacante voluntarioso, sobrou na área, guardou, Pedro Raul. Portanto, um jogo aí interessante sim, as pretensões para essa rodada. E o zagueiro Thiago Heleno, um dos exímios jogadores aí do Clube Atlético Paranaense no campeonato, ofensivo, um zagueiro artilheiro, um gol apenas no campeonato, um zagueiro de bom cabeceio, de boa presença na área, pode ser sim uma boa arma para a equipe do Atlético Paranaense no duelo contra o Botafogo. Marcelo Benevenuto, uma opção interessante sim para essa rodada, uma surpresa muito grata pela equipe do Botafogo, que tende a buscar o resultado positivo e conta com isso com um retrospecto de 50 vitórias, 50% de vitórias no duelo contra o Atlético Paranaense. Thiago do Ceará, excelente opção. O Inter vem aí desfalcado de um dos seus principais atacantes no campeonato.
a viver aí de uma boa atuação de Patrick no comando da equipe e de Yuri Alberto, principal atacante da equipe nesse duelo, e vem deixando seus golzinhos aí nos últimos jogos pela equipe gaúcha. E agora vamos a Maidana, principal nome da equipe do Sport no campeonato, um dos principais cobradores de pênaltis na equipe. A equipe do Fortaleza vem com problemas aí sanitários de saúde, tá? 10 jogadores aí acometidos por questões de saúde, portanto, Maidana, uma boa opção sim para essa rodada. Excelente opção, diga-se passagem. Possibilidade de gols, cabeça, pênaltis, segurança do SG para essa rodada. Pedro Henrique, grata opção. David Duarte, excepcional opção aí, zagueiro aí com boas atuações pela equipe do Goiás, desde a 24ª rodada, números interessantíssimos para um zagueiro, de um time aí que era ex-último colocado contra o atual ex-último colocado do campeonato. Nathan, opção interessantíssima, segundo nome aí da zaga do Flamengo no campeonato, que vive a inconstância aí de quais zagueiros aí atuar pela equipe. Léo Pereira e Gustavo Henrique não são opções aí muito bem vistas, muito bem gratas pela torcida do Flamengo, tampouco por técnicos que já passaram e estão hoje no comando da equipe, o caso de Rogério Ceni. Portanto, Nathan, segunda opção sim interessante, a zaga da equipe do Flamengo, que tem aí como por Rodrigo Caio o principal representante, mas ainda não é uma unanimidade presente sim na zaga da equipe do Flamengo. Correndo por fora também, Léo Ortiz é uma opção interessantíssima. Um jogo aí da melhor defesa do campeonato, contra um dos principais times ofensivos aí no campeonato, com destaque aí para Claudinho, o retorno de Claudinho nesse duelo. Claudinho cobra pênaltis, faltas, escanteios, chuta bem da área, exige sim um posicionamento, uma colocação, defesas difíceis de goleiros, de clubes mandantes atuando em Bragança Paulista. Só para assustar um dado interessante, um top 3 aí dos visitantes com mais DDs cedidas nos últimos 5 jogos. Temos aí em terceiro lugar o Atlético Goianiense com 6 DDs cedidas nos últimos 5 jogos, RB Bragantino com 8 e São Paulo com 8. Já em relação às finalizações, os clubes, né, que mais cederam finalizações para meias nos últimos 3 jogos, nesse top 3 aí temos o Bahia com 6, Coritiba com 8, Atlético Paranaense com 10. Portanto, duelo aí com várias possibilidades para essa rodada, tá? Leandro Castan da equipe do Vasco, boa opção sim. O Vasco não vem em um bom momento, mas vem aí com um técnico novo, que pode representar sim um alento interessante a equipe do Vasco para essa rodada. O Vasco hoje na 17ª colocação, tá? É o primeiro, né, da zona do rebaixamento, tende-se a se restabelecer o quão mais rápido possível no campeonato. Enfrenta um time aí que vem de boas regularidades no campeonato em relação à regularidade não tão interessante da equipe do Vasco, com uma vitória em 5 jogos, um empate em 5 jogos. Vamos agora outras opções de zagueiros interessantes. Anderson Martins, um zagueiro interessante sim para essa rodada. Pode ser um dos bons zagueiros aí a anular a ação ofensiva do Grêmio, principalmente aí em função de Diego Souza. Tá? Uma opção interessante, surpresa para essa rodada. Zagueiros aí, apostas: Oliveira, Adrielson, Rodrigues do Grêmio. Portanto, a nossa zaga desse nosso time aqui do canal, aqui o principal do canal, terá Thiago Heleno, Clube Atlético Paranaense, excelente opção. Podemos também ir com Sabino, muito boa opção sim para essa rodada. Vamos então de Sabino.
E vamos de Maidana do Esporte. Laterais para esse nosso time aqui, tá? Vamos falar aqui alguns bons laterais. Reinaldo, excepcional lateral para essa rodada. Um jogo aí, como dissemos, com possibilidade sim de pênaltis. O principal cobrador de pênaltis da equipe do São Paulo é Reinaldo. Com o SG garantido 5 pontos, com a cobrança de pênalti 8 pontos. Um lateral que vem com médias excepcionais aí jogando fora de casa pela equipe do São Paulo. O Bragantino cede em média 1,51 pontos para laterais, portanto já soma-se aí com SG, com gol, cerca de 15 pontos, tá? Precisando o Reinaldo de 6,80 para a valorização. E tem uma média fora de casa atuando pela equipe do São Paulo de 5,59 pontos, além de 4 gols, 4 assistências, 35 DS, 6 SGs pelo São Paulo até aqui. Né? 35 desarmes, perdão. Vamos então a outras opções aí de laterais para essa rodada. Vamos destacar aqui. Vitor Luiz, um lateral de profundidade pela equipe do Botafogo. Não vem uma boa fase, assim como toda a equipe. Retraindo-se demais, contendo-se demais aí no esquema defensivo do Botafogo, que pouco contribui, pouco ajuda, principalmente os zagueiros aí, Canu e Benevenuto, que são bons zagueiros, hábeis, mas que tem sim uma baixa significativa, que é a proteção acertada no sistema defensivo do Botafogo, que deixa a desejar, tomando gols aí torto e a direito no campeonato, tá? Um meio-campo também pouco produtivo, um ataque que ainda tem esperanças a equipe, mas que torna-se cada vez menos ofensivo rodada a rodada no campeonato. Jonathan, da equipe do Atlético Paranaense, um zagueiro um pouco mais interessante para essa rodada, desvalorizado em relação a Abner Vinícius, principal opção do time se tratando do meio campo, mas uma opção interessante sim para essa rodada. Desvalorizado, lateral em 9 jogos apenas 8 desarmes, 4 faltas cometidas, uma boa aposta sim para essa rodada. Outras opções interessantes aí, Diogo Barbosa da equipe do Grêmio, como dissemos o Bahia, muito atrativo a ações da equipe do Grêmio nessa rodada, primeira opção aí de lateral interessante, boa para essa rodada. Isla, possibilidade de desarmes, de assistências pela equipe do Flamengo, como também aí, a meu ver, uma condição mínima de SG, mas existe sim a possibilidade de SG, boa opção sim para essa rodada. Aderlan, aproveitar-se dos avanços de Reinaldo pela equipe do São Paulo, Reinaldo lateral em profundidade, auxiliando, colaborando, fazendo gols pela equipe do São Paulo, pode sim aproveitar-se desses espaços gerados por Reinaldo nessa partida, portanto uma boa opção também. Aderlan, em 24 jogos atuando pela equipe do RB Bragantino, 70 desarmes pela equipe. Opção um pouco mais ativa aí, mais interessante aí, para essa rodada, Patrick, lateral da equipe do Sport. Patrick, um Sport aí que enfrenta a equipe do Fortaleza, como dissemos aqui, com sérios problemas aí de saúde nos jogadores, portanto, passa-se a ser uma opção bem destacada sim para essa rodada, uma das excelentes opções, boas inclusive para essa rodada, a valorização, a possibilidade de gols, a possibilidade de assistências, nessa rodada, como dissemos aí, forte viés aí para a equipe do Sport manter o tabu frente à equipe do Fortaleza, Fortaleza que não vence o Sport em campeonatos brasileiros há muito tempo. Bruno Pacheco, outra excelente opção sim na lateral para essa rodada. O Inter, como dissemos, desfavorecido ofensivamente, sem Galhardo no seu comando. Felipe Luiz, lateral mais sólido para essa rodada, duelo de um clássico. Nicolas, uma boa opção, uma boa aposta para essa rodada. Jefferson, interessante aí, lateral com atuações interessantes, jogando dentro em Goiânia, pela equipe do Goiás, fora de casa um pouco a desejar, mas que vai ter aí de frente um lateral aí, Marilton, da equipe do Coritiba, pouco ativo a marcar, a colaborar com o time,
a contribuir com desarmes. Mailton, que é a última, né? Última opção aqui, com apenas 10 desarmes e 10 jogos, portanto pouco produtivo pela equipe do Coritiba, o que é um fator positivo aí sim para Jefferson nessa rodada fazer uma boa pontuação. Além do que, a contar com o SG, garantir aí de 8 a 10 pontos para a equipe do Goiás na lateral. Outra opção interessante aí, Léo Matos, da equipe do Vasco. Atlético Goianiense cede muitas pontuações aí, desarmes para laterais, uma boa opção sim. Calegari, um lateral que independe aí de produtividade de SG, ele por si próprio já é uma estatística considerável em produzir com scouts aí, jogo a jogo, com desarmes pela equipe do Fluminense. Embora um duelo. Opções interessantes aí para essa rodada, boas surpresas. Bruno Melo, do Fortaleza, um dos titulares remanescentes ainda pela equipe nesse duelo. E por fim só. Portanto, os nossos laterais para essa rodada serão, nesse nosso time aqui, principal do canal. Primeiro deles, iremos de Patrick, do Sport Clube do Recife. E fecharemos com Isla, do Flamengo. Vamos agora ao nosso meio-campo, produtivo. Seremos bem concisos em relação a esse nosso meio-campo e iremos traduzir aqui o porquê de termos esse nosso meio-campo, tá? Primeira opção aqui, iremos de Alisson do Grêmio, bem mais ofensivo do que Jean-Pierre, tá? Bem mais incisivo, bem mais produtivo, com maior número de jogos aí que Jean-Pierre, tá? E aí um detalhe bem interessante entre esses dois jogadores, trata-se o seguinte: Jean-Pierre, 9 jogos pelo Grêmio, Alisson, 14 jogos, 1 gol para cada, 1 assistência apenas de Jean-Pierre, 4 de Alisson, chutes por jogo, Jean-Pierre 2.2, uma média de 2.2 chutes por jogo, Alisson bem mais efetivo, 2.4 chutes por jogo, Jean-Pierre com 7 faltas sofridas, e Alisson com 39 faltas sofridas, portanto um jogador mais caçado dentro de campo, mais ativo do que Jean-Pierre, portanto melhor opção para essa rodada no meio campo, a meu ver, a equipe do Grêmio. Nosso segundo meio campista desse nosso time aqui do canal será Vina do Ceará, possibilidade de gols e assistências, chute, um falso 9 aí pela equipe do Ceará atuando no Castelão, com média nos últimos 10 jogos 6.90 pontos, precisando de 1.30 mínimos para a valorização dessa rodada, tá? Nosso terceiro meio campista, e aí já finalizando o nosso time, iremos aqui com uma apostazinha interessante em Everton Ribeiro, vive um melhor momento do que o Arrascaeta, uma das boas opções sim para essa rodada, só que o melhor momento aí para Everton Ribeiro, Arrascaeta com 4 gols, 4 assistências, Everton Ribeiro com a produção aí de 6 gols, 2 assistências, jogadores muito parelhos e fica como se fosse exatamente a acertar no escuro aí entre os dois, porém, a meu ver, um jogo muito propício aí para a equipe, para comando de equipe, atuação para a equipe, o que é um destaque interessante aí para Everton Ribeiro atuando pela equipe do Flamengo. Em relação a Alisson, precisa de 3.50 para a valorização e tem uma média em casa de 4.25 pontos pela equipe do Grêmio atuando no campeonato. Portanto, excelente opção. Ao caso de Arrascaeta, precisa de 4.60 para a valorização e tem uma média em casa de 4.63. Portanto, um jogador já no limite da pontuação a ser conseguida jogando aí dentro do Maracanã nesse duelo clássico contra o Fluminense, que é um time perigoso, vai contar com o Nenê aí no banco de reservas a voltar à equipe a qualquer momento, portanto um time aí muito complicado, muito difícil, a meu ver, de se duelar nessa rodada. Outras opções interessantes aí também para essa rodada, Léo Cittadini do Atlético Paranaense, principalmente o fato de ser um dos principais desarmadores da equipe do Atlético Paranaense, e o Botafogo, ceder muitos desarmes aí no meio campo,
contribuir também com boas pontuações cedidas a meio-campistas, tá? E um dos lados onde o Botafogo mais toma gols de meio-campistas é exatamente o lado onde Léo Cittadini atua pela equipe. Outras opções aí interessantes também no meio-campo, Patrick do Meia e do Sport, principal referência do time nessa rodada contra o Ceará. Raul, possibilidades de roubadas de bola pela equipe do RB Bragantino, tá? 73 desarmes em 18 jogos, significa aí próximo de 4 desarmes por jogo. Vem aí conservando um número de faltas interessantes, tá? Então uma boa opção. Ferrareis, uma aposta significativa para essa rodada. Giovanni Augusto, Valência, a lei do ex. E se vale a lei do ex para alguns, é porque a história está contando, tá? Então uma opção interessante, sim. O histórico do jogador está contando, tá? Outras opções interessantes aí no meio campo da equipe do Vasco, Andrei. Possibilidade de desarmes interessantes aí a favor da equipe do Vasco. Não tem nenhum golzinho ainda marcado no campeonato, mas uma opção interessante aí, vídeos quantidade de desarmes, scout de desarmes pela equipe do Vasco. Vasco, que como dissemos, não conta com um bom retrospecto no campeonato, 17º lugar, busca efetivamente a vitória. Outras opções aí boas para essa rodada, Marlon Freitas, também para desarmes. Hudson, também uma opção interessante, aí uma aposta bem mais cadenciada no clássico. Thiago Neves, opção super interessante para essa rodada. Fortaleza desfalcado, pode ser sim aquele cara a finalizar um gol, uma falta, uma assistência, um escanteio, chutes fora da área, boa opção. Gabriel Sara, um cara mais cadenciador de jogo aí, mais qualificado no meio-campo do São Paulo, a ser efetivo em fugir de fortes marcações, principalmente aí da equipe do RB Bragantino neste duelo. E apenas Igor Gomes aí como uma grata surpresa assim aparecer nessa rodada, a conveniência da equipe do tricolor paulista, do soberano tricolor, a manter-se aí no topo do campeonato. Outras opções aqui não temos mais. São essas as opções aí no meio campo que aqui fizemos. Vamos ao nosso ataque, nosso poderoso ataque aí para essa rodada. Serei bem incisivo aqui em relação ao ataque, tá? Desse nosso time aqui do nosso canal. Iremos com PP do Grêmio, Bruno Henrique do Flamengo, fechando com Claudinho. Claudinho vem aí mantendo a regularidade, não na 27ª rodada, mas vem mantendo sim uma regularidade interessante aí, atuando pela equipe do RB Bragantino, sem gols aí nos últimos jogos aí pela equipe, mas sim uma excelente opção sim para essa rodada. Em relação a PP aí atuando pelo Grêmio nessa rodada, vem com os seguintes números aí, tá? 8 gols, 4 assistências, 29 desarmes, 47 finalizações para fora. Tem uma média em casa de 8,16, isso sem uma média produzida em casa, 100 gols, produz também muito bem aí pela equipe do Grêmio. Precisa de 1,70 para a valorização e o Bahia cede em média 5,50 para atacantes, tá? Portanto, justificativa aí de PP para essa rodada é mais do que interessante sim, além do que o Bahia, e aí olhando a equipe do Bahia em relação a ceder pontuações nas laterais, tá? Vem muito bem obrigado aí, com quase 5 pontos cedidos a laterais para nas últimas rodadas, tá? A equipe do Bahia. O que pode ser um agravante positivo aí, tá? Para a equipe do Grêmio nas saídas pelo corredor, tá? Principalmente o corredor ali de Nino Paraíba, um dos principais aí de atuações por PP no campeonato. O que mais? PP, e nos últimos 10 jogos aí atuando pelo Grêmio, tem uma média de 4,50 e precisa de 4,50 para a valorização. Bem semelhante ao patamar aí de Arrascaeta, porém um jogo mais, teoricamente, mais simples para a equipe do Grêmio do que o clássico para Arrascaeta.
os 5 melhores meio-campos, 6, perdão, melhores meio-campos para essa rodada, surgindo aí algumas considerações interessantes aí. Primeiro, como dissemos aqui, muito boas opções, mas no ataque, destaco aí Gabriel Barbosa, Bruno Henrique, Claudinho, Cano, Diego Souza e sim, Pedro Raul, excelente opção, tá? E o Cano, em relação ao fator necessidade para o Vasco da Gama, que já se encontrou em momentos ruins no campeonato, devido ao jogo aí Vasco e São Paulo, e o jogo foi francamente exposto, com possibilidades aí de vitórias para a equipe Cruz Maltina, o que culminou aí no empate desastroso as pretensões da equipe do São Paulo no campeonato. E que inclusive contou com um gol de Cano, né? Portanto, muito boa opção sim, Cano para essa rodada. Diego Souza pode encontrar dificuldades aí com a presença de Anderson Martins na zaga do Bahia, tá? Pode se encontrar. Outras opções aí interessantíssimas também, Gabriel, da equipe do Flamengo, e aí a contar que é um excelente atacante, porém um jogo aí clássico, onde cartões amarelos podem surgir, e Gabriel tem uma boa prática aí de tomar cartões amarelos, inclusive já tem um cartão vermelho no campeonato, portanto, cuidado nessa partida. Outras opções aí também no nosso ataque, para essa rodada, para o ataque nessa rodada, Renato Kaiser, muito boa opção atuando contra a equipe do Botafogo. Como dissemos, jogos aí onde os dois times aí são ofensivamente precários em produzir gols no campeonato, mas o Renato Kaiser é uma grata opção sim. Pedro Raul a surpreender pela equipe do Botafogo. Neilton, boa opção. Goiás vem tomando gols excessivamente aí. Neilton jogando do lado ali do Heron na zaga do Goiás pode ser sim uma excepcional opção para essa rodada. Zé Roberto, uma grata surpresa. Rafael Moura, grata surpresa também nessa rodada. Juan Ramírez, uma opção mais pontual aqui a fazer gols pela equipe do Bahia, principal nome do Bahia no campeonato. Yuri Alberto, nome de ataque para o Inter nessa rodada. Dalberto, excelente opção. São essas daí as opções de ataque a citar. Técnicos, principais desses, técnicos do Grêmio, do Flamengo, correndo por fora. São Paulo, Atlético Paranaense, são algumas das opções interessantes para essa rodada. Para a valorização, Renato Gaúcho, Abel Braga correndo por fora, Guto Ferreira, muito boa opção, Marcelo Cabo, Rogério Ceni, Jair Ventura. Jair Ventura, que inclusive será o nosso técnico aqui do nosso time, tá, do canal aqui da Live Footplay 10. Jair Ventura, técnico da equipe do Sport. Muito boa opção sim, tá, para a técnica nessa rodada. Portanto, nosso técnico aí do nosso time, Jair Ventura, da equipe do Sport. Nosso capitão desse nosso time aqui, custando 116,56 cartoletas, será PP do Grêmio. Portanto, está aí finalizado o nosso time aqui do canal. Time essa Live Footplay 10. Com Vanderlei do Grêmio no gol. Laterais Patrick do Sport e Isla do Flamengo. Zagueiros Sabino do Coritiba, Maidana do Sport. Meio-campistas Alisson do Grêmio, Vina do Ceará e Everton Ribeiro do Flamengo. Atacantes PP do Grêmio, Bruno Henrique do Flamengo, Claudinho do RB Bragantino. Jair Ventura, técnico, e capitaneando o nosso time aqui, PP do Grêmio, time este aí custando 116,56 cartoletas. E vamos agora ao nosso time alternativo para essa rodada. Time alternativo aqui do nosso canal. E se está gostando, deixa o like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho para novas notificações, novos vídeos. Times atualizados você encontra no nosso Instagram, que está aí na descrição do vídeo, tá? Foots.play10. Compartilhe, participe, venha conosco aí fazer parte da família Players 10. Goleiro desse nosso time alternativo aqui, iremos de Thiago Volpi, do São Paulo.
Muito boa opção sim para essa rodada. Mas nosso goleiro aí, vindo esse desafio para essa rodada, será Vanderlei do Grêmio. Nossos laterais e zagueiros. Nosso zagueiro será Thiago do Ceará e Maidana do Sport. Nosso meio-campo, nesse nosso time aqui alternativo, terá como principal representante aí Thiago Neves, da equipe do São Paulo. Vina do Ceará, Alisson do Grêmio. Nossos atacantes serão Cano do Vasco, Gabriel do Flamengo, Renato Kaiser do Atlético Paranaense. Nossos laterais para essa rodada nesse nosso time aqui alternativo serão Patrick do Sport e Reinaldo do São Paulo. Tá? E nosso técnico, para fechar aqui no nosso time, será Jair Ventura do Sport. Nosso capitão será bem ousado sim para essa rodada. Iremos de Vina do Ceará, muito boa opção. O risco de cartão amarelo com Gabriel Barbosa deve ser contado, deve ser apreciado. Cano, uma opção bem mais corrida aí para essa rodada. Mas iremos aqui de capitão, sim, Vina do Ceará. Tá aí o nosso time alternativo para essa rodada, custando 105,12 cartoletas. Vanderlei do Grêmio no gol, laterais Patrick do Sport e Reinaldo do São Paulo, zagueiros Thiago do Ceará, Maidana do Sport, meio-campistas Thiago Neves do Sport e Vina do Ceará, Alisson do Grêmio, atacantes Cano do Vasco, Gabriel do Flamengo, Renato Kaiser do Atlético Paranaense, técnico Jair Ventura, capitaneando aqui o nosso time aqui alternativo do nosso canal, custando 105,12 cartoletas, Vina do Ceará. Portanto, time aí alternativo, custando 105,12 cartoletas, time principal aí custando 116,56 cartoletas. Por fim é só, se gostou, deixa o like, compartilha, inscreve-se no nosso canal, ativa o sininho e vem fazer parte aqui da família do Foot Players. No mais, muito obrigado. Atualizações você encontra no nosso Instagram, está aí na descrição, foot.play10. Siga-nos e venha fazer parte da família Foot Players. No mais, muito obrigado a todos. Uma ótima rodada número 28. Até a próxima. Nos vemos aqui numa próxima ocasião aqui no nosso canal. Até a próxima. Forte abraço. Fui.